Bom, pessoal, a definição então do conceito de ação enquanto um comportamento humano voluntário e conscientemente dirigido a um fim automaticamente coloca a discussão a respeito do que exclui a ação penalmente relevante. A doutrina, tradicionalmente, vai classificar as hipóteses de exclusão da ação a partir de alguns elementos e algumas situações que são muito recorrentes nos livros, na doutrina e mesmo na casuística penal. Então eu vou analisar agora com vocês alguns dos conceitos que são aqueles mais recorrentes na doutrina que buscam afastar uma ação penalmente relevante. O primeiro deles é a chamada coação física irresistível, ou seja, a coação física irresistível ela tem a característica de ser uma força externa que age sobre a pessoa e por esse motivo ela reage causando um resultado. Ou seja, o sujeito ele deixa de ser uma pessoa que age, um ator do fato, e passa a ser uma mera engrenagem, uma mera ferramenta da ação de uma outra pessoa. Vejam, uma pessoa que é empurrada por alguém, ela tem retirada a sua capacidade de escolha e por esse motivo nós excluímos a ação desta pessoa. É evidente que a pessoa que estava atrás e empurrou ela será responsabilizada pela ação e pelo resultado produzido. A pessoa que simplesmente é arremessada e cai sobre a outra, ela não tem culpa e não tem como responder pelo resultado penalmente produzido, porque ela não agiu, ela não teve uma ação penalmente relevante. Então este é o caso da chamada coação física irresistível. Vocês também vão encontrar na doutrina o termo vis absoluta, que é um termo em latim para descrever a coação física irresistível. E o importante aqui, pessoal, é vocês não confundirem a coação física irresistível com a chamada coação moral irresistível. Porque a coação moral irresistível, pessoal, ela é uma situação em que vocês têm uma coação psicológica sobre a vontade da pessoa. Não existe força física, existe coação de natureza psicológica sobre a pessoa. E a coação de natureza psicológica não retira dela a vontade de praticar o ato, mas ela vicia esta vontade, torna esta vontade criminosa menos reprovável do que da pessoa que não teve esta coação psicológica. Mas vejam, coação psicológica é um tema que vai voltar a ser debatido, é um tema que vai ser debatido por vocês no semestre que vem, na Teoria Geral do Crime, quando vocês estudarem o conceito de culpabilidade. Então guardem essas informações porque elas vão ser importantes mais adiante. O nosso foco agora é a coação física irresistível enquanto força física que age sobre uma pessoa, retirando dela a capacidade de escolher ou não, porque foi uma força física irresistível que agiu sobre ela. Beleza? Nesses casos, volto a dizer, a pessoa que diretamente dá causa ao resultado não pode ser responsabilizada porque ela não agiu. Nós não podemos identificar um comportamento humano voluntário, porque justamente a coação física irresistível anula por completo a voluntariedade dessa conduta. Beleza? O outro ponto que nós vamos debater aqui como causa de exclusão da ação é um caso que, na verdade, ele gera para muitas pessoas um certo estranhamento, que são os casos chamados estados de inconsciência. Tradicionalmente, os estados de inconsciência eles estão associados basicamente ao quê? Ao sonambulismo e à hipnose. Esse ponto, pessoal, ele é um ponto que eu preciso confessar para vocês. Eu não tenho formação médica, eu não tenho formação psicológica ou psiquiátrica para trabalhar com sistemas, mas é um tema que desperta muito a nossa curiosidade. O inconsciente das pessoas é algo que desperta muita curiosidade em todos nós. Os estados de inconsciência, pessoal, são situações em que um terceiro ou algum motivo próprio coloca essa pessoa num estado de inconsciência a respeito daquilo que ela está fazendo. Ou seja, problemas de sonambulismo, nós podemos pegar aquelas imagens mais caricaturadas do sonambulismo ou mesmo da hipnose e achar que isso é o que acontece na verdade. Mas se nós trocássemos sonambulismo por distúrbios do sono, e lêssemos um pouco sobre distúrbios do sono, nós vamos ver que existem relatos científicos muito pitorescos. Desde pessoas que levantam durante a noite e saem caminhando, não naquela cena
tragicômica de desenho animado ou de animação de pessoas que andam com os braços elevados pela casa, não é nisso que eu estou falando, mas de pessoas que realmente no estado de inconsciência, no estado de sono profundo, caminham, perambulam pela casa e podem eventualmente causar lesões, ou mesmo durante o sono podem vir a se debater e causar lesões à pessoa que está ao lado. Esses são os casos que em alguma medida interessam. E aí vocês imaginam, um casal tem uma discussão de noite, o marido vai para a cama, a esposa resolve ir para a cama depois, e durante a noite o sujeito tem um sono extremamente agitado e vem se debater e atinge o rosto da mulher, causando lesões corporais. Olhando a cena, eu não estou dizendo que isso é forçação de barra, eu estou simplesmente colocando os conceitos aqui para vocês. Ele não agiu querendo agredir, ele estava num sono, num problema, e nós vamos poder provar se a pessoa tinha transtornos do sono ou tinha problemas do sono nesse aspecto. Nós podemos vir a absolver esse sujeito por ausência de ação por questão de estado de inconsciência. Porque no momento em que ele praticou aquele ato de girar na cama e arremessar o braço por sobre alguém que ele imaginava não existir, ele causou lesões corporais, sem saber que estava causando lesões corporais. Esses casos de estado de inconsciência são muito delicados de serem provados. Nós temos que provar que a pessoa tem um histórico de problemas do sono, de distúrbios do sono, que isso não é a primeira vez que acontece, que já havia situações parecidas ou semelhantes com isso, ou seja, não pode ser um fato isolado, do tipo, a pessoa não pode dar um soco na outra por ir alegar um estado de inconsciência de sonambulismo. Isso não faz o menor sentido. Mas vejam, são situações muito pitorescas, muito sutis, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque elas acontecem, situações de estado de inconsciência. Outros casos que nós vamos encontrar também na literatura envolvendo estados de inconsciência são os casos envolvendo sonambulismo. São os casos envolvendo, para além dos casos de sonambulismo, são os casos envolvendo hipnose. E esses casos, pessoal, são casos absolutamente estranhos. A hipnose pode ser vista por vários viés. A gente pode olhar também aquele exemplo, enfim, que a gente vê, e eu pelo menos cresci vendo em desenho animado, o exemplo do sujeito com o pêndulo fazendo a pessoa ficar hipnotizada. Mais modernamente, nós vimos um sujeito na televisão nos domingos hipnotizar patos e galinhas, ou seja, nós vimos de tudo na televisão alegando a questão da hipnose. Mas lendo um pouco mais, estudando um pouco mais sobre o inconsciente das pessoas, nós vemos que existem formas de comunicação com o inconsciente de uma pessoa que vem a provocar ou suscitar nela determinadas reações. E é isso que a questão envolve. Quando nós tivermos situações que coloquem informações ou questões que incluam vontades ou provoquem na pessoa determinadas reações, esses estados são estados de inconsciência. A pessoa não delibera racionalmente sobre aquilo que ela está fazendo. Talvez o exemplo mais interessante que a gente possa debater, claro que não é diretamente envolvendo o direito penal, mas envolve estados de inconsciência, é a chamada mensagem subliminar. Ou seja, a mensagem subliminar ela é um mecanismo extremamente sutil de comunicação com o nosso inconsciente que faz com que as pessoas reajam a partir de estímulos externos. Só que, claro, nós temos que pensar aqui de uma comunicação, de uma mensagem realizada por um terceiro no inconsciente de uma pessoa que busque nela a prática de um delito. Isso talvez seja pensar um pouco demais e criar exemplos muito artificiais, mas o fato é, existem situações de hipnose, estados de transe, muitas vezes associados a cultos e práticas religiosas em que a pessoa entra num estado de abstração corporal e física, muitas vezes, e que pode eventualmente praticar fatos criminosos, mas que não poderão ser caracterizados como crime por conta da exclusão da ação penalmente relevante. Tá? Então, muito cuidado aqui, que se nós retirarmos dessa pessoa a consciência do ato que ela está praticando, quer por medicação, quer por estímulo psicológico, quer por estados próprios de condição própria, como é o caso do sonambulismo, distúrbios do sono, nós não teremos uma ação penalmente relevante. Esse é um ponto, pessoal, que dá muito pano para manga para a gente discutir e eu vou ficar por aqui para a gente não avançar em excesso e não tornar esse vídeo muito longo. Ok? Mas qualquer dúvida vocês me provoquem, me ativem, que a gente vai conversando um pouco mais, porque tem muita coisa legal para conversar sobre isso. Tá certo, pessoal?
Bom, e por fim, o terceiro elemento que a gente vai estudar como sendo eventual causa de exclusão da ação são os chamados movimentos reflexos. Ou seja, são estímulos diretamente direcionados a uma pessoa que ativam diretamente o seu sistema nervoso e fazem com que a pessoa reaja quase que involuntariamente. Ou seja, os exemplos mais concretos de movimentos reflexos são do tipo espirrar. Ao espirrar, naturalmente a pessoa fecha os olhos. Outro tipo de movimento reflexo pode ser a questão de um ataque epilético. A pessoa tem entra num processo de epilepsia e convulsionamento que o corpo começa a se debater. E não adianta ela saber que está se debatendo e não querer se debater, porque o corpo dela reage dessa forma e ela não consegue conter o seu corpo. Vejam, os movimentos reflexos, dada a sua complexidade, ele pode ser dividido em dois grandes grupos. E aqui eu preciso da atenção de vocês. Nós podemos ter os chamados movimentos reflexos puramente somáticos e os movimentos reflexos com elemento psicológico. Os elementos que vão determinar a exclusão da ação são os chamados casos de movimentos reflexos puramente somáticos. Ou seja, reações do corpo de uma pessoa que convulsiona num ataque de epilepsia, quando ela pisca ou quando ela espirra, são movimentos puramente somáticos, ou seja, não há como se controlar, não há como conter. Uma pessoa que está morrendo afogada, está se debatendo, não adianta dizer para ela ter calma, porque ela não vai ter calma. É o corpo dela tentando, com todas as forças e de todas as formas, tentando se salvar. Não por acaso a forma que se recomenda a realizar um salvamento de uma pessoa que está efetivamente morrendo afogada é chegar por um ponto cego dela para não correr o risco de ser agredida por ela. Ou, na impossibilidade de chegar via ponto cego, deixar ela inconsciente. Golpear ela para deixar ela inconsciente, para então conseguir realizar o salvamento. Ou seja, uma pessoa que está em desespero existencial, ela não mede se ela vai correr o risco de matar a pessoa que está salvando ela, porque ela quer se salvar. E isso é completamente sem noção. Mas vejam, os movimentos reflexos puramente somáticos, eles não têm como ser controlados. Não tem como uma pessoa controlar e dizer, eu vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Não. O movimento reflexo puramente somático, ele acontece. Por sua vez, o chamado movimento reflexo com elemento psicológico, ele não exclui a ação, porque ele mantém presente a possibilidade de reação. E vejam, o movimento reflexo com elemento psicológico, ele tem a particularidade de ser um movimento que permite o condicionamento. E além do condicionamento, a possibilidade de aprimoramento. Vejam, os reflexos de uma pessoa que pratica artes marciais são muito maiores do que uma pessoa sedentária. Por quê? Porque ela treina, porque ela condiciona os seus reflexos e a sua reação física. Então, por esse motivo, os movimentos de defesa, por exemplo, eles não vão excluir a ação. Por mais que a gente diga, nossa, como ele conseguiu se esquivar, como ele conseguiu se defender. Isso é uma ação que, se vier a causar lesões a um terceiro, será uma lesão porque é um fato típico. Existe uma ação penalmente relevante. Agora, claro, nós vamos discutir isso lá na frente nas causas de justificação, a exclusão da ilicitude desse fato, porque ele mesmo tendo uma ação, a reação dele é justificada em proteção pessoal. Mas esse ponto das causas de justificação a gente pode ver lá no semestre que vem, na teoria geral do crime. O que eu quero que vocês percebam aqui é que no movimento reflexo, dois grandes grupos, com elemento somático, com elemento psicológico, que não exclui a ação, e o movimento reflexo puramente somático, que irá excluir a ação penalmente relevante. Ok, pessoal? Bom, existe um grupo ainda que não é propriamente de exclusão da ação, mas está relacionado com o tema da ação e do movimento reflexo, que são os chamados atos automáticos, ou atos automatizados. Vejam, todo o nosso processo de realização de ação, ele parte de um processo de aprendizagem, conscientização e realização da conduta esperada. Ou seja, peguem exemplos os mais banais. Digitar. Vocês digitam no teclado do computador de vocês.
Vocês não precisam ficar olhando o tempo todo para as letras, ou até vocês olham, mas não ficam pensando em cada letra, vocês mais ou menos já sabem a posição das teclas. Agora peguem e troquem o teclado de vocês, vocês vão ver que vai mudar. Quem de vocês já toca ou tocou o instrumento musical? Lembra de como era no início? Os primeiros momentos vocês pensavam em cada ação, cada nota que vocês iam fazer, cada movimento. E isso, evidentemente, tomava tempo e não dava a cadência necessária. Hoje, para que eles continuarem estudando um determinado instrumento musical, continuaram digitando no seu teclado e não tiveram que trocar o seu teclado, vão ver que o movimento é muito mais rápido, vocês não precisam nem estar muitas vezes olhando para o teclado, pensando no que vocês estão fazendo, vocês estão automatizando esse ato. Vejam, automatizar um ato não significa tornar ele reflexo, significa apenas tornar ele um ato mais rápido, praticado e realizado pelo cérebro de vocês, porque vocês conseguiram condicionar e adaptar o cérebro de vocês a realizar esta conduta e este comportamento sem a necessidade de parar, olhar, fazer cada uma das etapas. Um outro exemplo que com certeza quem não passou vai passar e quem passou vai lembrar é a habilitação de carro, ou as primeiras vezes que pegou o carro. Trocar de marcha, ligar o pisca, colocar o cinto, todas essas coisas no começo parece que a gente nunca vai conseguir dar conta, porque afinal de contas é tanto detalhe, é tanta coisa diferente que a gente não vai dar conta. Então vejam, hoje a pessoa pode muitas vezes estar no celular, dirigindo, fumando cigarro. Ou seja, como dirige eu não sei, mas o fato objetivo é a pessoa automatizou a conduta de dirigir um carro, que é uma coisa extremamente importante, relevante, e tanto é verdade que as campanhas hoje são no sentido de não mexer no celular, porque as pessoas também já automatizaram o celular, e aí vocês pensam, a pessoa automatizou o celular, automatizou a condução do veículo automotor e está andando na rua, com um carro que mata a gente. Então vejam que o perigo aqui está na responsabilização penal dessa pessoa, porque vejam, ela será responsável. Ela sabia o que estava fazendo. Embora não estivesse com a atenção nisso, ela sabia o que estava fazendo. E nós conseguimos individualizar um comportamento humano, voluntário, conscientemente dirigido a um fim e que causa um perigo ou um dano ao bem jurídico de terceiro. E por esse motivo nós temos uma ação penalmente relevante. Tá certo, pessoal? Grande abraço para vocês. Qualquer dúvida, lance lá no fórum de dúvidas para a gente ir debatendo e conversando. Tá certo, pessoal? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.